Ajudei uma mulher grávida na rua e cheguei atrasada no trabalho. Meu chefe aproveitou e me demitiu, pois ele não gostava de mim. Dias depois, a mulher que ajudei bate na minha porta. Irresponsável. É exatamente isso que você é, Amanda. A voz do meu chefe, o Sr. Carlos, cortou o silêncio do escritório como uma faca. Eu estava parada na frente da mesa dele, completamente ofegante, com o cabelo grudado na testa de suor depois de ter corrido os últimos 10 quarteirões. Todos os meus colegas pararam de digitar imediatamente. O único som no andar inteiro era o zumbido do ar-condicionado e a voz dele, cheia de um desprezo que eu, infelizmente, já conhecia muito bem. Ele nunca gostou de mim. Desde o primeiro dia em que pisei naquela empresa, eu sentia seus olhos me julgando. Eu era sempre a última a ser elogiada por um bom trabalho e a primeira a ser culpada quando algo dava errado no departamento. E agora, vendo o sorriso satisfeito no canto da boca dele, eu soube que ele estava adorando aquele momento. Ele finalmente tinha um motivo real para me atacar. Senhor Carlos, por favor, me deixe explicar. Eu pedi, tentando desesperadamente recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam. Aconteceu uma emergência muito séria no caminho para cá. Emergência? Ele riu, um som seco e desagradável que fez meu estômago revirar. Que tipo de emergência faz alguém chegar com quase 2 horas de atraso? Não me venha com desculpas esfarrapadas. Você acha que eu nasci ontem? Ele se recostou na cadeira de couro preta, cruzando os braços. Estou esperando. Vamos, me divirta. Qual é a grande história de hoje? Mas ele não estava esperando uma explicação. Ele estava esperando a chance de me dar o golpe final. E enquanto eu olhava para aquele rosto frio, tudo o que tinha acontecido naquela manhã voltou à minha mente como um filme, tão nítido que parecia estar acontecendo de novo. Eu tinha saído de casa na hora de sempre. O dia estava corrido, como todas as segundas-feiras. Eu estava mentalmente repassando a lista de tarefas, preocupada com uma planilha que precisava entregar antes do almoço. Eu andava rápido, de olho no relógio, quando ouvi um gemido baixo vindo de um beco estreito entre 2 prédios. No começo, pensei que fosse um animal, talvez um gato, mas algo me fez parar. Olhei para o lado e o que vi gelou meu sangue. Havia uma mulher sentada no chão de pedra, encostada na parede de tijolos. Ela era jovem e estava visivelmente grávida, com uma barriga enorme. Ela abraçava a barriga com força e chorava baixinho, com o rosto coberto de suor e dor. Moça, você está bem? Perguntei, me aproximando com cautela. Ela levantou o rosto e o pânico em seus olhos me atingiu em cheio. Não. Por favor, me ajuda. Acho que o bebê vai nascer. Agora! Meu coração disparou. Olhei em volta. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia notar o que estava acontecendo ali. As pessoas passavam apressadas, olhando para seus celulares. Calma, calma, eu disse, mais para mim mesma do que para ela. Peguei meu celular do bolso com as mãos trêmulas. Vou ligar para a emergência. Qual o seu nome? Eu não sei. Está doendo muito! Ela gritou, e uma nova onda de dor a fez se curvar. Eu liguei para a emergência, passando o endereço o mais claramente que pude. A atendente me disse para não desligar e para tentar manter a mulher calma. Eles estão vindo, eu disse, ajoelhando ao lado dela, sem me importar com a sujeira do chão. Você não está sozinha. Respira comigo. Isso. Respira fundo. Eu tirei meu casaco e coloquei debaixo da cabeça dela para que não ficasse direto no concreto. Segurei sua mão. Estava gelada, apesar do suor. Eu estou com medo. Ela sussurrou entre os dentes. Eu também estaria. Admiti. Mas você é forte. Você consegue fazer isso. Os médicos estão quase chegando. Por longos minutos, que pareceram horas, eu fiquei ali. Ajudei ela a respirar. Limpei o suor de sua testa com um lenço que achei na bolsa e continuei dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza disso. Eu podia sentir o cheiro de pânico no ar, misturado com a fumaça dos carros que passavam. Finalmente, ouvi o som abençoado da sirene. 2 ambulâncias pararam na esquina. Os paramédicos desceram correndo com uma maca. Ela está em trabalho de parto ativo. A gritei para eles. Eles assumiram o controle rapidamente com profissionalismo. Colocaram-na na maca, e antes de fecharem a porta da ambulância, a mulher olhou para mim. Mesmo com toda a dor, ela apertou minha mão uma última vez. Obrigada, ela conseguiu dizer. Eu apenas assenti, com um nó na garganta. Observei a ambulância desaparecer no trânsito. E só então o peso do que tinha acontecido me atingiu.
E foi nesse exato momento que olhei para o relógio no meu pulso. Meu estômago afundou. Quase 2 horas. Eu estava quase 2 horas atrasada para o trabalho. O pânico que eu tinha controlado para ajudar a mulher agora tomou conta de mim. Comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido na vida. Eu sabia que o Sr. Carlos não era um homem compreensivo. Eu sabia que ele me odiava. Mas eu esperava que por um motivo tão sério ele pudesse entender. E isso me trouxe de volta ao presente. De volta ao escritório silencioso, com todos os olhos fixos em mim. Sr. Carlos, eu disse, minha voz finalmente firme, apesar do cansaço. Eu encontrei uma mulher grávida na calçada. Ela estava sozinha e em trabalho de parto. Eu tive que chamar a emergência e esperar com ela. Eu não podia simplesmente deixá-la lá. Houve um momento de silêncio. Alguns dos meus colegas pareceram aliviados, talvez até impressionados. Mas o Sr. Carlos não mudou sua expressão. Ele balançou a cabeça lentamente. Uma história muito comovente, Amanda. Digna de um filme. Mas esta empresa não vive de histórias bonitas. Vive de pontualidade, de responsabilidade e de comprometimento. Coisas que você claramente não tem. Mas isso foi uma emergência. Uma vida estava em jogo. E protestei. Sua responsabilidade é com este escritório, ele disse, sua voz agora baixa e perigosa. Ele se levantou. Eu já tolerei sua performance mediana por tempo demais. Tolerei seus pequenos atrasos, suas desculpas. Mas isso, chegar 2 horas atrasada em uma segunda-feira por causa de uma história inventada? Não é inventada. Eu o interrompi chocada. Não me importa se é ou não. Ele gritou batendo a mão na mesa. O que importa é que você não estava aqui. E eu cansei. Ele andou até a porta de sua sala, abrindo-a para que todos no andar pudessem ouvir perfeitamente. Amanda, ele disse em voz alta e clara, saboreando cada palavra. Considere este o seu aviso prévio. Aliás, não. Não quero você aqui nem mais 1 minuto. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia! O mundo pareceu parar. Humilhação foi a única coisa que senti. Uma onda quente subiu pelo meu pescoço. Ninguém disse uma palavra. Ninguém se mexeu para me defender. Todos apenas olharam para seus computadores, fingindo trabalhar. Eu engoli em seco, me recusando a chorar na frente dele. O senhor não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério. Segurança! Ele chamou, embora não houvesse necessidade. Limpe sua mesa, agora. Eu me virei, peguei a pequena caixa de papelão que sempre guardamos debaixo das mesas e, mecanicamente, comecei a jogar minhas poucas coisas dentro dela. Minha caneca favorita, um porta-retrato com minha mãe, meus cadernos. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Senti os olhares dos meus colegas nas minhas costas. Aquele foi o caminho mais longo da minha vida, da minha mesa até o elevador. Quando as portas do elevador se fecharam, me isolando daquele ambiente tóxico, eu finalmente desabei. As lágrimas vieram, quentes e furiosas. Eu perdi meu emprego. Eu fui humilhada publicamente. Tudo porque meu chefe aproveitou a primeira oportunidade que teve para se livrar de mim. Saí do prédio e me sentei no primeiro banco de praça que encontrei. O sol batia no meu rosto, mas eu sentia um frio na alma. O desemprego era assustador. As contas não iam esperar. O aluguel estava para vencer. Mas então, no meio do meu desespero, a imagem daquela mulher voltou. A imagem do seu rosto quando a ambulância chegou. O aperto de mão. O obrigada. Eu enxuguei minhas lágrimas. Eu estava desempregada, sim. Estava humilhada. Mas eu tinha salvado uma vida. Talvez 2. E apesar de tudo, apesar do Sr. Carlos e daquele emprego, eu sabia, no fundo do meu coração, que eu tinha feito a coisa certa. 3 dias. Fizeram exatamente 3 dias que eu estava desempregada. 3 dias que eu acordava com um nó no estômago. Um peso no peito que me impedia de respirar direito. O sentimento de humilhação não tinha diminuído nem um pouco. A cena do Sr. Carlos me demitindo na frente de todos passava na minha cabeça em um loop infinito. Eu passei os últimos 72 horas grudada na tela do meu notebook. Me candidatei a mais de 50 vagas de emprego. A maioria pedia qualificações que eu não tinha. E as poucas para as quais eu me encaixava pareciam receber centenas de currículos por minuto. O dinheiro na minha conta bancária era uma piada. Eu tinha o suficiente para pagar o aluguel deste mês. E talvez as contas de luz e água. Mas para comida, eu teria que fazer um milagre. O desespero estava começando a se instalar. Eu me sentia inútil. Eu tinha feito a coisa certa, mas o universo tinha me punido da forma mais cruel possível. Eu estava prestes a fechar o notebook.
sentindo meus olhos arderem de tanto olhar para a tela, quando a campainha tocou. Meu coração deu um pulo. Eu nunca recebia visitas. Minha família morava longe e meus poucos amigos estavam todos trabalhando àquela hora. Por um segundo meu estômago gelou. Será que era o dono do apartamento vindo cobrar o aluguel adiantado? Eu me arrastei até a porta, olhando pelo olho mágico, e meu queixo caiu. Do outro lado, parada no corredor do meu prédio simples, estava a mulher daquele dia. Ela não parecia em nada com a pessoa que eu tinha encontrado na calçada. Seu rosto não estava contorcido de dor, mas sim calmo e sorridente. Ela parecia descansada, usando um vestido leve e bonito. E em seus braços, embrulhado em uma manta amarela clara, estava um bebê minúsculo. Eu abri a porta devagar, sem conseguir acreditar. Oi, ela disse, com uma voz suave. Eu espero não estar incomodando. Eu consegui seu endereço na lista telefônica. Eu me chamo Laura. Oi. Laura, eu gaguejei. Por favor, entra. Meu Deus, você está bem? Eu estou ótima, ela disse, entrando na minha pequena sala de estar. E este aqui? Ela olhou para o pacotinho em seus braços. É o pequeno Rafael. Ele nasceu perfeitamente saudável. 3,2 kg. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Todo o peso dos últimos dias, toda a raiva do meu chefe, tudo pareceu desaparecer quando olhei para aquele rostinho sereno dormindo. Ele é lindo, eu sussurrei. Eu fiquei tão preocupada. Eu não sabia o que tinha acontecido depois que a ambulância foi embora. Laura se sentou no meu sofá, ajeitando o bebê no colo. Amanda, não é? Eu assenti. Amanda, eu não sei como te agradecer. Eu estava sozinha. Meu celular tinha acabado a bateria. E eu senti a primeira contração forte e entrei em pânico. Se você não tivesse parado, os médicos disseram que foi por pouco. O parto foi muito rápido. Se eu tivesse ficado sozinha naquele chão. Ela não precisou terminar a frase. A emoção em sua voz era palpável. Eu não fiz nada demais, eu disse, sentando na cadeira em frente a ela. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, ela disse, me olhando com uma intensidade que me fez prender a respiração. Não é verdade. As pessoas passaram por mim. Elas olharam e continuaram andando. Você foi a única que parou. Você foi a única que segurou minha mão e me disse que tudo ficaria bem. Você salvou a vida do meu filho. Você salvou a minha vida. A sinceridade dela era tanta que eu tive que desviar o olhar. Era estranho receber tanta gratidão por algo que me custou tão caro. Eu fico tão feliz que vocês dois estão bem, eu disse, forçando um sorriso. Laura olhou em volta da minha sala. Ela viu o notebook aberto na mesa de jantar, com os sites de emprego ainda na tela. Ela viu a pilha de contas que eu tinha separado mais cedo. Ela notou a minha roupa, a mesma calça de moletom que eu estava usando há 2 dias. Amanda, me desculpe a pergunta, ela disse, cuidadosamente. Mas você não deveria estar no trabalho agora? O nó no meu estômago voltou com força total. Eu senti a vergonha me invadir. Na verdade, não. Eu não trabalho mais lá, eu disse, tentando manter a voz neutra. Oh, você pediu demissão? Eu respirei fundo. O que eu tinha a perder? Não, eu fui demitida. Naquele mesmo dia. A expressão de Laura mudou de gratidão para confusão total. O quê? Por quê? Eu cheguei atrasada, eu expliquei, sentindo o gosto amargo da humilhação na boca de novo. Quase 2 horas atrasada, por ter ficado com você até a ambulância chegar. Laura ficou pálida. Não, você está brincando comigo. Eles te demitiram por salvar a vida de alguém? Meu chefe não era meu maior fã, eu disse, dando de ombros, tentando parecer que não me importava. Ele sempre quis um motivo para se livrar de mim. Eu dei a ele o motivo perfeito. Laura balançou a cabeça, como se não pudesse processar a informação. Isso é monstruoso. Que tipo de empresa permite que um gerente faça isso? Uma que não se importa muito com os funcionários de baixo escalão, eu acho. Murmurei. Laura ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para o filho adormecido. Quando ela levantou o rosto novamente, seus olhos tinham um brilho diferente, um brilho de determinação. Amanda, ela disse, sua voz firme. Em qual empresa você trabalhava? Eu disse a ela o nome da grande corporação. O que aconteceu em seguida foi a coisa mais surreal da minha vida. Laura fechou os olhos por um segundo e respirou fundo. Amanda, ela começou lentamente, como se estivesse escolhendo cada palavra. O que eu vou te dizer vai parecer loucura. Eu não te contei tudo.
Quando eu te encontrei, eu estava voltando de uma consulta. Meu marido estava em uma viagem de negócios muito importante. E eu não consegui falar com ele. O meu celular morreu, o carro quebrou a alguns quarteirões de onde você me achou. Ela fez uma pausa. Amanda, a empresa onde você trabalhava, ela pertence ao meu marido. Eu congelei. O mundo inteiro parou de girar. O zumbido baixo da geladeira na cozinha parecia ensurdecedor. O quê? E foi tudo o que consegui dizer. O homem que é o dono de tudo aquilo é o pai do Rafael. É meu marido. Ela repetiu. Eu não conseguia respirar. Aquilo não podia ser real. Era uma coincidência grande demais. Era impossível. A mulher que eu salvei aleatoriamente em uma calçada era casada com o dono da empresa onde o Sr. Carlos tinha acabado de arruinar minha vida? Mas... Eu gaguejei. Meu marido voltou de viagem ontem à noite. Ela continuou, sua voz ficando mais séria. Ele ainda não sabe de nada disso. Ele não sabe o que aconteceu comigo. E ele certamente não sabe o que aconteceu com você. Ele confia nos gerentes dele para cuidar do dia a dia. Ele não tem ideia do que acontece naquele andar. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Amanda, eu preciso que você me conte. Eu preciso que você me conte cada detalhe. O que exatamente aconteceu quando você chegou no escritório naquele dia? Quem é esse chefe? O que ele disse para você? De repente, uma onda de energia tomou conta de mim. Não era mais só sobre mim ou sobre o meu emprego perdido. Era sobre a injustiça. A injustiça pura e absoluta daquilo tudo. Eu respirei fundo e comecei a falar. Eu contei tudo. Contei sobre como o Sr. Carlos me humilhou na frente de todos os meus colegas. Contei como ele me chamou de irresponsável e riu da minha explicação. Contei como ele disse que eu estava inventando uma história comovente para me safar. Contei como ele se recusou a ouvir os detalhes, como ele me cortou e gritou, e como ele me mandou pegar minhas coisas e sair, sem nem me deixar terminar a frase. Enquanto eu falava, o rosto de Laura passava de choque para uma raiva fria e controlada. Seus lábios ficaram finos e seus olhos escureceram. Ela não estava mais olhando para mim como uma vítima que eu tinha ajudado. Ela estava olhando para mim como uma aliada. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Laura ninou o bebê suavemente. Ele te chamou de mentirosa, ela disse, sua voz baixa e trêmula de raiva. Aquele homem, ele te humilhou, porque você estava salvando o meu filho. Ela se levantou. Laura, o que você vai fazer? Perguntei de repente nervosa. Ela olhou para mim, e pela primeira vez naquele dia, eu vi um sorriso que não era só de gratidão. Era um sorriso de quem tinha um plano. Amanda, ela disse, meu marido vai resolver isso. Mas mais importante, nós vamos resolver isso. Esse homem não vai se safar por ter feito isso com a mulher que salvou a família dele. Eu te dou a minha palavra. Quando Laura saiu do meu apartamento, levando o pequeno Rafael, eu me sentei no sofá e fiquei olhando para a porta por, eu acho, uns 30 minutos. Minha cabeça girava. Aquilo tudo era real? A mulher que eu ajudei era a esposa do dono da empresa? Era uma coincidência tão absurda que parecia tirada de um filme. Uma parte de mim estava eufórica, cheia de esperança. A outra parte, a parte cínica que o Sr. Carlos ajudou a construir, me dizia para não ter esperanças. Talvez o marido dela fosse igual ao Sr. Carlos. Talvez ele ouvisse a história e decidisse que um gerente valia mais do que a palavra de uma ex-funcionária e da própria esposa. Talvez ele apenas me enviasse um cheque de agradecimento e seguisse a vida. Passei o resto do dia em um estado de ansiedade total. Não consegui procurar mais empregos. Apenas esperei. A noite foi longa. Mal consegui dormir, pulando a cada barulho no corredor, achando que poderia ser alguém. Na manhã seguinte, eu acordei exausta. Fiz um café e me sentei à mesa, olhando para as contas empilhadas. A realidade estava batendo na porta. A esperança da noite anterior parecia boba agora. Eu precisava voltar a procurar emprego. Eu estava prestes a abrir o notebook quando a campainha tocou. Meu coração saltou para a garganta. Corri para a porta e olhei pelo olho mágico. Não era Laura. Era um homem alto, de terno escuro e expressão séria. Ele parecia caro. Ele parecia o tipo de pessoa que nunca tinha pisado em um prédio simples como o meu. Eu abri a porta com as mãos suando. Senhorita Amanda? Ele perguntou. Sua voz era grave, mas não era ameaçadora. Sim, sou eu. Ele estendeu a mão. Meu nome é Ricardo. Eu sou o marido da Laura. Eu apertei a mão dele.
Era firme e quente. Por favor, entre, eu disse, abrindo espaço. Ele entrou na minha sala e olhou em volta, mas não com julgamento, e sim com uma espécie de constrangimento. Senhorita Amanda, ele começou, virando-se para mim. Eu nem sei por onde começar. Eu cheguei de viagem ontem e minha esposa me contou o que aconteceu. Primeiro, e mais importante do que qualquer outra coisa. Obrigado. Você salvou a vida dela. Você salvou a vida do meu filho. Não existem palavras ou dinheiro no mundo que possam pagar o que você fez pela minha família. Seus olhos estavam úmidos, e eu vi ali uma sinceridade que me desarmou. Eu só fiz o que era certo. Eu sussurrei. E foi punida por isso. Ele completou, sua expressão endurecendo. O que me traz ao segundo motivo da minha visita. O que aconteceu com você. O que aquele gerente fez. É inaceitável. É uma vergonha para a minha empresa. Uma vergonha para mim. Ele parecia genuinamente furioso. Eu estou aqui para pedir desculpas pessoalmente. Ele continuou. E para lhe oferecer seu emprego de volta. Imediatamente. E com uma promoção. Você começará como analista sênior, com um aumento de 50% no seu salário. É o mínimo que posso fazer. Eu fiquei tonta. O alívio foi tão grande que quase precisei me sentar. 50%? Analista sênior? Minha vida estava mudando ali, naquele segundo. Eu gaguejei. Muito obrigada, senhor. Isso significa tudo para mim. Eu aceitei, claro. Mas quando o alívio inicial passou, a imagem do Sr. Carlos sentado naquela cadeira de couro, com aquele sorriso de desprezo, voltou à minha mente. E eu pensei nos meus colegas ainda presos lá, andando em cascas de ovos todos os dias. Senhor, eu disse, tomando coragem, eu aceito voltar. De verdade. Mas eu preciso lhe pedir uma coisa. Não por mim, pelo bem da empresa. Ele levantou uma sobrancelha, interessado. Continue. O Sr. Carlos, o gerente que me demitiu. Ele não é assim só comigo. Ele é assim com todos. Eu só fui a gota d'água porque dei a ele um motivo. Ele cria um ambiente de trabalho horrível. As pessoas têm medo dele. Ele humilha os funcionários em público. Ele ameaça as pessoas. Ninguém tem coragem de falar nada porque ele é o gerente. Eu respirei fundo. Eu vi pelo menos 3 pessoas muito talentosas pedirem demissão no último ano porque não aguentavam mais trabalhar com ele. Eu sei que o departamento parece eficiente por fora, mas por dentro, as pessoas estão sofrendo. Se eu voltar, com uma promoção dada pelo Senhor, ele vai tornar a minha vida impossível e vai descontar em todos os outros. Ricardo me ouviu em silêncio, seu rosto ficando mais sério a cada palavra. Ele parecia chocado. Eu não tinha a menor ideia. Ele disse, baixo, eu confio nos meus gerentes para gerenciar. Eu raramente desço até os departamentos. Eu sei, eu disse. É por isso que estou lhe contando. Eu só peço que o senhor investigue, de forma discreta. Fale com as pessoas do departamento. Ou melhor, fale com as pessoas que saíram do departamento nos últimos tempos. Elas não terão medo de contar a verdade. Ricardo me olhou por um longo tempo. Eu vi uma decisão ser tomada ali. Amanda, ele disse. Obrigado. Não só por salvar minha família, mas por ter a coragem de me dizer isso. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero na minha empresa. Considere feito. Eu vou iniciar uma auditoria interna completa no departamento dele, pessoalmente. 2 dias se passaram. 2 dias em que eu flutuei entre a esperança de um novo emprego e o medo do que a auditoria poderia encontrar. Então, na manhã de quarta-feira, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Amanda, é o Ricardo. Senhor, bom dia. Bom dia. Amanda, você pode vir ao escritório hoje? Agora, se possível? Claro. Aconteceu alguma coisa? Nós terminamos a auditoria. Ele disse, sua voz pesada. Preciso de você aqui. 1 hora depois, eu estava parada em frente ao prédio onde eu tinha sido humilhada.
Mas desta vez, eu não entrei como uma funcionária assustada. O segurança, que me viu ser escoltada para fora dias antes, abriu a porta para mim com um aceno de cabeça respeitoso. O próprio Ricardo estava me esperando no lobby. "Vamos para a sala de conferências", ele disse. Enquanto andávamos pelo andar, notei que estava estranhamente silencioso. A porta da sala do Sr. Carlos estava aberta. E a sala estava vazia, completamente vazia. A mesa limpa, as cadeiras fora do lugar. Entramos na sala de conferências. Ricardo fechou a porta. "Amanda", ele começou. "O que encontramos foi muito pior do que você descreveu. Entramos em contato com os ex-funcionários. As histórias eram perturbadoras, abuso de poder, assédio moral. Ele estava destruindo a saúde mental da equipe. Ele encobria os próprios erros culpando os funcionários mais novos. Aquele homem estava causando um prejuízo enorme à minha empresa. E eu não fazia ideia. Meu Deus, eu sussurrei. Ele não faz mais parte desta empresa, Ricardo disse firmemente. Ele foi demitido esta manhã, por justa causa. Um peso que eu nem sabia que estava carregando saiu dos meus ombros. Eu respirei fundo pela primeira vez em dias. Eu fico feliz que a justiça foi feita, eu disse. E é por isso que você está aqui, ele disse, se inclinando sobre a mesa. O departamento está sem gerente, e eles precisam de um líder, não de um chefe. Eles precisam de alguém que entenda o que eles passaram. Alguém que tenha empatia. Alguém que tenha a coragem de parar na rua para ajudar um estranho, mesmo sabendo que isso lhe custaria o emprego. Eu olhei para ele, meu coração batendo forte, sem entender aonde ele queria chegar. Amanda, ele disse, com um pequeno sorriso. A promoção para analista sênior está cancelada. Meu estômago gelou. Eu estou oferecendo a você o cargo de gerente do departamento. O cargo dele, com o salário dele. Você aceita? Eu fiquei sem palavras. Eu? A gerente? A mulher que há 3 dias estava chorando em um banco de praça sem saber como pagaria o aluguel? Eu olhei para o homem à minha frente. Eu pensei em Laura e no pequeno Rafael. Pensei nos meus colegas lá fora, que finalmente estavam livres do Sr. Carlos. Eu endireitei meus ombros. Sim, senhor, eu aceito. Quando saí da sala de conferências, Ricardo me acompanhou. Ele parou no meio do escritório. Pessoal, ele chamou em voz alta. Todos levantaram a cabeça. Gostaria de apresentar a vocês sua nova gerente de departamento, Amanda. Houve um segundo de silêncio chocado. E então, Maria, a recepcionista, que sempre era a primeira a sofrer, com o mau humor do Sr. Carlos, se levantou e começou a bater palmas. Logo, o contador ao lado dela se levantou. E em segundos, o andar inteiro estava de pé, aplaudindo. Não para o dono, mas para mim. Eu senti as lágrimas nos meus olhos de novo, mas desta vez, elas não eram de humilhação. Eram de alívio, eram de justiça. Entrar naquela sala, a sala que um dia foi o centro do medo naquele andar, foi uma das coisas mais estranhas que já fiz. A cadeira de couro preta ainda estava lá. Parecia grande e intimidadora. Nos primeiros dias como gerente, eu confesso que preferi ficar sentada na minha antiga mesa, no meio de todo mundo. As pessoas não sabiam como agir comigo no começo. Elas ainda estavam acostumadas a baixar a cabeça, a falar baixo, a ter medo de dar qualquer opinião. O fantasma do Sr. Carlos ainda assombrava aqueles corredores. Meu primeiro desafio aconteceu logo na primeira semana. Um dos analistas mais novos, o João, cometeu um erro grande em uma planilha. Um erro que ia custar dinheiro. Ele veio até minha mesa, pálido, tremendo da cabeça aos pés. Amanda, ele gaguejou. Eu. Por favor, não me demita. Eu preciso deste emprego. Eu juro que não sei como aconteceu. Eu calmamente pedi para ele se sentar. João, eu disse, com a voz mais tranquila que consegui. Todo mundo comete erros. Eu cometo erros. O que importa não é o erro. É como a gente conserta. Respira fundo. Vamos olhar essa planilha juntos e encontrar a solução.
Você não vai ser demitido por isso. O alívio no rosto dele foi tão grande que ele quase chorou. E foi ali que eu soube qual era a minha verdadeira missão. Não era ser gerente. Era curar aquele departamento. Comecei a fazer pequenas mudanças. A primeira coisa que fiz foi proibir gritos. Parece bobagem, mas eu disse: ninguém nesta equipe vai levantar a voz para ninguém. Problemas se resolvem com conversa, não com humilhação. Criei um sistema simples de crédito de horas. Se alguém precisasse chegar mais tarde por causa de um médico, ou sair mais cedo para buscar o filho na escola, ou, Deus me livre, ajudar alguém em trabalho de parto na rua, essa pessoa podia usar suas horas de crédito sem precisar dar 1000 explicações. A confiança se tornou nossa nova regra. Aos poucos, o ambiente mudou. As pessoas começaram a sorrir mais. Começaram a trazer bolo no aniversário um do outro. Começaram a dar ideias novas nas reuniões, sem medo de serem ridicularizadas. A produtividade do departamento disparou. Não porque as pessoas tinham medo de serem demitidas, mas porque elas finalmente queriam estar ali. Elas se sentiam seguras e respeitadas. Enquanto isso, minha amizade com a Laura floresceu. Ela me ligava quase toda semana. No começo era para agradecer de novo, para saber como eu estava me adaptando. Mas logo, nossas conversas se tornaram sobre outras coisas. Rafael não me deixou dormir a noite toda. E ela dizia rindo de cansaço ao telefone: me diz que isso melhora. Eu não faço a menor ideia, Laura. Eu ria de volta. Mas se precisar que eu fique com ele para você tirar um cochilo, é só me trazer. Nós começamos a almoçar juntas. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma visão de mundo incrível. Ela nunca agiu como a esposa do dono. Ela era apenas Laura. Ela se tornou minha mentora, me dando conselhos sobre como navegar no mundo corporativo, como me impor em reuniões com outros gerentes que eram muito mais velhos e experientes que eu. Nunca deixe eles te fazerem sentir pequena. Amanda, ela me disse um dia enquanto tomávamos café, você chegou onde está não por sorte, e não porque eu te ajudei. Você chegou aqui porque, na hora mais importante, você mostrou quem você realmente era. Você tem caráter. Isso vale mais do que qualquer diploma. O apoio dela, e do marido dela, o Ricardo, foi fundamental. Eles me deram autonomia para transformar o departamento no melhor lugar daquela empresa para se trabalhar. 6 meses se passaram. 6 meses desde o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava saindo do trabalho. Era uma sexta-feira. Eu me sentia feliz, realizada. Tinha acabado de aprovar as férias de 2 funcionários e estava pensando no que faria no fim de semana. Eu estava andando pela calçada larga em frente ao prédio, aproveitando o sol do fim da tarde. Foi quando eu o vi. Meu coração parou por um segundo. Era ele, o Sr. Carlos. Ele não parecia em nada o homem poderoso e assustador que eu guardava na memória. Ele estava mais magro. Usava uma camisa simples, meio amassada. Carregava uma pasta debaixo do braço e olhava para o chão enquanto andava. Ele parecia derrotado. Eu continuei andando no meu ritmo. Nossos caminhos iam se cruzar. Ele levantou o rosto e seus olhos encontraram os meus. O pânico tomou conta do rosto dele. Ele me reconheceu na hora. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente. Eu vi a vergonha pura inundar suas feições. Ele parecia querer que o chão o engolisse. Eu não diminui o passo. Eu não sorri com desprezo. Eu não senti raiva. Eu apenas o olhei nos olhos com a cabeça erguida. Mantive minha expressão calma e continuei andando. Ele não aguentou o meu olhar. Ele desviou o rosto rapidamente, virando a cabeça para a vitrine de uma loja, fingindo ver algo. Ele ficou parado, envergonhado, esperando que eu passasse. Eu passei por ele. Senti o seu olhar nas minhas costas, mas não me virei. Continuei meu caminho, confiante, com o som dos meus saltos batendo firme na calçada. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não precisava de gritos, não precisava de humilhação. Aquele simples momento, aquele desviar de olhar, foi a maior prova de que a justiça tinha sido feita. Ele sabia o que tinha feito, e ele sabia que eu tinha vencido. Minha vida foi quase arruinada por um ato de bondade. Aquele dia poderia ter sido o meu fim. Perder o emprego daquela forma teria quebrado muitas pessoas. E quase me quebrou. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele não foi o meu fim. Foi o meu começo. A vida tem um jeito muito estranho de nos testar. Às vezes, fazer a coisa certa parece a decisão mais estúpida. Parece que estamos sendo punidos por sermos bons. Mas eu aprendi, da forma mais difícil e também da forma mais bonita, que nenhuma boa ação fica sem resposta. Eu não salvei Laura e o pequeno Rafael esperando uma recompensa. Eu os salvei porque era o certo a se fazer.
E essa decisão, que me custou meu emprego e minha dignidade por alguns dias, acabou me trazendo um novo emprego, uma nova amiga, uma nova vida e, o mais importante, me devolveu o respeito por mim mesma. Eu continuei andando em direção à minha casa, com um sorriso leve no rosto. O sol estava se pondo, e eu nunca me senti tão em paz.